Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a possibilidade de Alexander Barbosa, zagueiro argentino de 30 anos de idade, virar reforço do Cruzeiro. Essa especulação surge nas redes sociais ao longo do domingo e muita gente na live do canal do Nicola na noite de domingo me questionou se existia alguma chance de o negócio acontecer. Mandei a pergunta para um dirigente do Cruzeiro, que só foi me responder na madrugada de domingo para segunda. Trago a atualização por aqui. Antes, registrar que o Alexander Barbosa ganha perto de R$ 1.100.000 por mês no Botafogo. E em meio à liquidação pela qual passa o Botafogo, Marlon Freitas já foi vendido para o Palmeiras e o Savarino deve ser o próximo. Muita gente imaginando que o Barbosa também poderia sair do clube. O Cruzeiro admite as tratativas e a intenção de fechar com o zagueiro. Não deu certo com o Vitão e com o Nino, mas especificamente com o Barbosa não vai acontecer. Dá uma olhada na frase que eu vi desse dirigente cruzeirense, abre aspas, posso assegurar que o Barbosa não faz parte dos planos. Atleta que chegou de graça ao Botafogo e em 2 temporadas soma 98 jogos, 2 gols e 1 assistência. O Barbosa caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Te incomodava essa situação de Matheus Pereira? E me incomoda muito, CJ. Mod que? Porque, CJ, assim, você esperar 6 meses para fazer a renovação de contrato, ela se dá muito em razão da diferença da pedida do jogador com o clube. Né? Há um impasse com relação a isso, senão, gente, já teria renovado, tá? Acho que é uma novela chata. Mas qual seria esse impasse? Porque o atleta fala que quer ficar. O clube oferece 5 anos. Seria só, aspas, só questão salarial? CJ, você pensa diferente? Luvas, é dinheiro na mesa. A questão aqui do Matheus Pereira no Cruzeiro é dinheiro na mesa. Ele quer ser o jogador mais valorizado do clube. Né? E eu não tô nem falando que ele tá errado não, tá? Ele tá no direito dele, mas me chama muita atenção como isso acontece em toda a renovação do Matheus Pereira. É impressionante, as saídas deles dos clubes, elas são meio conturbadas, não sei se você se lembra, quando o Cruzeiro ele adquire o Matheus Pereira junto ao Al Hilal, um pouco deste impasse aconteceu justamente com o staff do jogador em relação ao clube. Então o que a gente vê é que é sempre uma maneira de conduzir a situação que particularmente não me agrada. Não estou falando aqui que o jogador não tem o direito de pedir o que ele quiser. Ele tem. Mas eu acho que as conversas elas têm que ser mais rápidas para que a gente e também o torcedor, CJ, não fiquem especulando outras situações, né? Porque, por exemplo, o torcedor do Cruzeiro, eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram, @LeandroCabido. Engraçado, foram 4 perguntas recorrentes, viu, CJ? Depois Quais? eu te falo, não, depois eu te falo quais. Você não pode falar? Não posso. Uma delas era com relação a nossa, o Matheus Pereira vai pro Palmeiras. Nossa, o Matheus Pereira vai pro Palmeiras. Nossa, o Matheus Pereira vai pro Palmeiras. Gente, ao que tudo indica, ao que a gente tem de informação, não. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o meio do ano. Mas ele já está liberado para assinar um pré, não tá? Ele está liberado para assinar um É isso que o torcedor do Cruzeiro fica com medo. E fica perigoso. E fica uma situação completamente instável, né? Eu não sei se o Arthur tem alguma informação adicional em relação a isso, mas a gente sabe que esse acordo, né, deve acontecer, mas, cara, estica muito, CJ, tudo é muito esticado, né, a paciência vai minando, enfim, tomara que o Cruzeiro e o próprio Matheus Pereira cheguem a um acordo e façam aquele acordo maravilhoso. Eu acho que essa ansiedade, ela é unilateral. Se a gente tratar 4 lados, então trilateral, porque é uma ansiedade do torcedor, da imprensa e do clube. Porque o Matheus Pereira tá na dele. Tá na dele. E vou falar uma coisa, se fosse você aí do outro lado, aqui, eu tenho poder de barganha, então, eu tenho como negociar. Eu vou ser inteligente nos meus passos. Então, não? Mas me chama a atenção como isso não é tão comum no futebol. Normalmente você vê grandes jogadores renovando um ano antes do encerramento do contrato. Entendi. Né?
Você vê mais ou menos esse padrão. O clube tá satisfeito. Aconteceu com o Fábio, agora no Fluminense. Exatamente. O contrato do Fábio é até o final de tal. 26, foi até para 27. Sossegado, Samuel tal. Xavier, idem. O que aconteceu com o Hulk no Atlético também, gente, né? E se é prioridade do Cruzeiro, né, Capitão? Exatamente. Isso precisa ser resolvido também Exatamente. de uma forma um pouco mais rápida. O que, segundo o staff do Matheus Pereira fala, é que ele não quer assinar pré-contrato com ninguém, quer permanecer no Cruzeiro. O Cruzeiro fala que quer a permanência do atleta, ele fala que quer ficar no Cruzeiro, só falta de fato O dinheiro. assinar, o que é prioridade do clube e deve ser feito agora no início dessa temporada. Queria ouvir o Thiago Fernandes para dar detalhes de como anda a situação da renovação de Matheus Pereira, que é uma grande preocupação do torcedor cruzeirense. Ô Eltinho, isso deve ser finalizado essa semana. Os jogadores do Cruzeiro, os principais, se representam hoje, né? Dia 5 de janeiro. E o Matheus Pereira volta agora e isso deve ser finalizado essa semana numa conversa que haverá uma reunião de fato entre a diretoria do Cruzeiro, hoje liderada pelo vice-presidente de futebol da SAF, que é o Pedro Júnior, e o staff do Matheus Pereira para solucionar isso, tá? Então é um negócio que ainda esta semana deve ter um desfecho. O Matheus Pereira vai renovar o contrato com o Cruzeiro nunca esteve preocupado em relação a isso. É até engraçado, eu conversei uma vez com o Pedro Lourenço e foi em on mesmo, não foi nem em off. E o Pedro Lourenço falou comigo que, cara, não tô preocupado, essa situação vai acontecer, seja em janeiro, seja em fevereiro, seja em outro momento, mas ela vai acontecer. Ele ainda tem. Ele hoje é o maior salário do Cruzeiro. Ele hoje é o maior salário do Cruzeiro. Com a saída do Gabigol. É que assim, o Gabigol, ele acabava sendo o cara que recebia mais Por causa das luvas. Isso. Mas o Matheus Pereira é o maior salário do Cruzeiro desde a época do Gabigol. Mesmo com o Gabigol, ele já tinha o maior salário. Já tinha o maior Então, normalmente deve ter uma melhoria, né? É possível que ele tenha uma valorização, não muito grande, mas uma valorização. É Tá. possível que tenha. Tá, importante. Eu acho que é um nome importantíssimo pro. Só mais uma informação a respeito do Cruzeiro, que é de hoje. O Fagner conseguiu a rescisão contratual com o Corinthians. O Corinthians vai continuar pagando ao Fagner R$200 mil mensais até dezembro de 2026, que é quando se encerraria o contrato dele. Esse era o pleito do Fagner com a diretoria corintiana, conseguiu a rescisão contratual e vai assinar em definitivo com o Cruzeiro, muito provavelmente até dezembro de 2027. Ó, coisa boa. Informação importante. O Fagner se manter. Depois da chegada do Tite, eu acho que foi até um assunto que a gente comentou, né? Que se era um jogador que poderia sair ao final de 2025, né? Entrada de 2026, com a chegada do Tite, mudou totalmente tudo aquilo que a gente tinha de informações e acabou que daquelas informações que eu dei em outubro, que eu falei assim, ó, tal, fulano, Beltrano e Ciclano não ficam no Cruzeiro, e o Fagner estava entre esses, só o Fagner é o único que não completou. Ele não completou 2018. Por causa da chegada do Tite. Agora a gente precisa... Você quer citar alguma coisa a respeito do Matheus Pereira, que eu acho que é um jogador tão importante para o Cruzeiro, e que o ano passado os números não foram os melhores que o do ano de 2024, é uma curiosidade. Mas o ano passado vimos o Matheus Pereira num todo. Eu acho que assim, por completo. Com todas as suas qualidades apresentadas dentro de campo. Um jogador que entendia a dinâmica do que o treinador pedia, fazia recomposição, buscava jogo, pifava seus companheiros, né? Dava as assistências, criava situações de gols. Um cara que na temporada de 2000, se faltava algo para o torcedor ter essa certeza do tamanho, do talento do Matheus Pereira, não falta mais, né, chefe? Eu concordo com você, Elton, e você já me viu muitas vezes avaliar jogadores, principalmente de ataque, olhando número. E aí você falava comigo, ó, jogador não é número. Cara, esse caso do Matheus Pereira é a maior prova disso. Os números dele na temporada 2024 são melhores, os números assim, participação de gol, assistência, gols, enfim. Número frio. Número frio é melhor do que o número de 2025. Mas a temporada não tem comparação, cara. O Matheus Pereira jogou muita bola, foi de fato um maestro, jogador que conduzia o Cruzeiro, marcava, roubava bola, enfim. Foi uma temporada de fato absurda. E assim, você pediu minha opinião, Elton, pra mim é prioridade 0 do Cruzeiro, prioridade 1. Assim, se o Cruzeiro tá fazendo esforço para trazer o Gerson, o esforço para renovar o seu camisa 10, o seu principal jogador, tem o Caio Jorge, artilheiro e tudo, mas para mim o principal jogador do Cruzeiro se chama Matheus Pereira. O Cruzeiro não pode perder esse jogador de jeito nenhum. O próprio Pedrinho sabe disso, falou que tá pensando até em propor contrato de 5 anos. Então, assim, eu
acredito muito que o Matheus Pereira renove. Aham. Mas é uma questão realmente difícil, assim, eu digo difícil de negociação. O empresário dele vai vir e aí vai ter uma negociação, porque são cifras altas, isso é natural. Não, mas eu acho que agora é pra selar mesmo, sabe, André? Um negócio que já tava encaminhado. O próprio Pedro Júnior, depois do Campeonato Brasileiro, ele dá uma entrevista Falou que que ele tava fala, bem tá encaminhado, avançada, tá avançada a renovação, papapá. Só não tiveram tempo. O Matheus Pereira entrou de férias, foi curtir a vida, sei lá onde ele tava, o tem que Cruzeiro passear. buscando um monte de jogador, não tiveram tempo pra sentar e bater o martelo, de fato. Mas esse negócio terá o martelo E batido é um negócio agora, bom pra essa todo semana. mundo. O Matheus Pereira permanecer no Cruzeiro, num ano que o Cruzeiro tá montando um time competitivo, que você tem uma Libertadores para poder disputar, né? Eu não sei se ele ainda tem sonho de uma Copa do Mundo, porque eu acho muito difícil. Mas cabia, hein, nessa Copa. Eu acho que ele deveria ter Essa tido pelo Copa menos era oportunidade, eu acho que ele deveria ter tido tido, oportunidade. né, oportunidade. Mas eu acho que para Demorou ele, pra cara, ser convocado, né? Assim, a convocação demorou a situação toda dele, cara, é muito confortável. Não pra que sair daqui? Né? Clube Pra que ele quê? gosta, tá adaptado. A clube que ele torcida, torce, a né? torcida tá do lado torcida dele, gosta dele, o time tem uma perspectiva ganha um muito ótimo boa. salário, Pô, chega o E se Gerson chegar o ainda. Gerson, então? Pô, Tesão. Só ajuda o futebol. Não, né? gente, o Tesão. que pode ser... Agora vamos, então, já que já falou o nome do Gerson em umas 3 vezes, o que pode ser esse Cruzeiro com a chegada do Gerson, né? Timaço. Porque, Ele muda de patamar só com qualquer para o time, torcedor aí que não tá sabendo, no sábado, o pai do Gerson, o seu Marcão, uma figuraça, chegou a Belo Horizonte para ter uma reunião com o Pedro Júnior e também com o Pedro Lourenço para falar a respeito desse contrato do Gerson. Então, a expectativa é que tudo já está alinhado, falta agora o mais complexo, que é convencer o danado dos russos a liberar o Gerson. Repita pra mim o que você disse logo que você voltou de folga e eu entrei de folga. Porque a gente ficou de folga, eu fiquei de folga semana passada, você ficou no anterior. Isso. Só que você disse no grupo que você diria logo que você entrasse no programa. O quê? Me lembra, pode me Que lembrar? o Gerson era a maior contratação do Cruzeiro desde dos últimos 15 anos. Dos últimos 15 anos, maior contratação. Isso, a maior contratação do Frase Cruzeiro. de Elton Novaes, que eu concordo, tá? Não, eu vou só assinar aqui, ó, Gerson, na caneta então, que você lá embaixo. peraí. O Gerson vindo para o Cruzeiro, ele é a maior contratação do Cruzeiro dos últimos 15 anos. Tô só assinando embaixo, 15 viu? anos, tá? 15 anos, porque é fácil. E, velho, eu só fico pensando nesse encaixe. Matheus Pereira e Gerson. Nossa, Você encaixou os dois. bicho. Tomadas as devidas proporções, é porque sempre quando a gente fala isso também já vira um caos. Mas Você fala, depende do que você falar, eu vou concordar. Vamos ver, hein? Arrascaeta e Gerson. O que os dois geraram, Arrascaeta e Gerson no Flamengo, Matheus Pereira e Gerson podem gerar no E Cruzeiro. vou te dizer mais. Se o Matheus Henrique continuar como primeiro volante, que eu acho que não vai acontecer, ele joga mais que o Romero e que o Luiz Arão. O Matheus Muito Henrique joga mais, bola pô. demais. Mas, Demais. Mas no meu Cruzeiro ideal, Matheus Henrique é o segundo volante e o Romero o primeiro. muito E mais. o Gerson? Matheus Henrique, Romero, Matheus Henrique, Gerson, Você vai tirar o Christian desse time? Eu vou ficar Arroio e chateado. Matheus Pereira. Eu vou ficar chateado. Tira se o tirar o Christian. Christian desse mas time. alguém tem que vai sair, sobrar cara. pro É, E aí Romero o Christian Silva. seria esse reserva de nome. luxo. Não, aqui, Romero e Lucas Silva, obrigado, o Christian é natural a saída dele. Eu acho que vai ser natural. Ah, Mas eu o gosto Christian, velho, Eu- o Christian foi importante demais. Jogou Infelizmente, bola ele não pra tá no caramba. patamar dos outros. Jogou Thiago. bola Cara, pra caramba. Mas, infelizmente, é uma função diferente. Thiago, vai ser natural pra o elenco forte você ter o Christian no banco. Não, é que assim... É natural isso acho, acontecer. Eu acho o Christian um baita operário. Um baita. E um operário Mas você não colocaria necessário. o Gerson no lugar Quem você dele? colocaria no banco, então? Os dois primeiros volantes. O Você primeiro tira e o um dos segundo. dois, você Não, tira- tiraria os dois. Você tira o Romero faça a e tira o escalação. Lucas. Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira e Arroio, Caio Jorge. Você tira o Romero do Maluco, time. o Matheus Henrique não marca igual o Aqui, Romero. o Romero não sai do Você time. viu não sai do Corinthians? time. Romero não sai. 2x1 contra o Corinthians. Ninguém no jogo marca da como o volta. Romero, O jogo Romero da não volta sai do foi time. impressionante. Não. Não, eu também acho que não, sai. Não sai. Então, Também acho que não sai. Falando o que eu quero, gente. Não, o que eu você faria, quer, beleza. gostaria que fosse. Então, o que eu quero e o que eu imagino é que o Romero não sai desse time de jeito nenhum. Você ter o carniceiro pra pegar e morder pra tudo quanto é lado, Carniceiro. irmão, é do jeito que a gente fala. pitbull. É o cachorrão É o perro. mesmo, o cachorrão da boca preta, que vai morder pra tudo quanto é lado, irmão. É isso. Aqui, a gente vai voltar a falar mais sobre o cachorrão da boca preta, o Romero junto com o Gerson, né, que possivelmente vai fechar com o Cruzeiro. Bora passar pra essa novela Gerson então, Cabido.
E essa novelinha, hein, cabido? Ou não? Aí já não é mais problema tanto do clube e do jogador, é mais do russo. Não, tá bem desenhado, CJ. Agora é um trabalho de tentar convencer os russos a qualquer custo, né? Obviamente, a gente sabe que o Cruzeiro vai fazer um investimento extremamente alto, vai abrir mão de um atleta com potencial grande de fazer dinheiro, que é o Jonathan Jesus. Não tô falando nem para essa temporada não, viu, gente? Mas Jonathan Jesus, ele tem potencial de virar um grande zagueiro no futuro. E, obviamente, né, o mercado internacional já está de olho nesse atleta. E o dinheiro, CJ, é óbvio que o Gerson não vale 40 milhões de euros, como pediram ou falaram os russos há alguns dias atrás. Esse valor, obviamente, já está caindo. Tá, mas quanto que os russos pagaram? Foram 25 milhões de euros. 25. Beleza? Há 6 meses atrás. Tá. E aí você concorda comigo que como ele não brilhou tanto lá... Não vale 40. Não vale 40. Não vale nem 25 mais. Se a gente ele desvaloriza, né? Ele desvaloriza. Você acha que hoje uma desvalorização do ele Gerson? quase não rendeu no Zenit, CJ. Tá, mas então... Você acha que se ele tivesse extremamente feliz no Zenit, ele queria voltar? Eu vou até trazer os números dele aqui pra gente são ruins, não, são números baixos. Justo, né? Porque assim, a gente tem uma valorização dele no Flamengo, 25 milhões de euros. Lembrando que o Flamengo comprou ele a 15 milhões de euros junto ao Olympique de Marseille. 25 milhões, agora o Zenit pagou por ele. Os caras, na verdade, eles querem ter pelo menos um retorno de investimento. Que aí nós estamos falando do Jonathan Jesus entrando por quanto? Uns 8 a 10? Seria... 11, 12 talvez. Por aí. 12 milhões de euros em dinheiro, né? Mais 12 milhões ali do Jonathan Jesus. O Cruzeiro tenta ali chegar nesses 25 milhões de euros para ser ali o que o Zenit pagou. Então, a gente, né, falar assim, não, estamos pagando aqui o que vocês pagaram e tal. E ainda com um atleta jovem que é que vocês têm interesse. Isso. Então não vai só a grana, vai um jogador. Porque o Zenit procurou o Cruzeiro, né, para tentar contratar o Jonathan Jesus, depois de ter procurado o Cruzeiro já para tentar contratar o Bruno Alves, né, que é do sub-20 do Cruzeiro e agora já está no elenco profissional também. Então o Cruzeiro tenta ir esses trunfos com os russos. A gente conversou aqui com o staff do Gerson. O Cruzeiro, né, entende que ele quer sair, que ele quer vir para o Cruzeiro. Então vamos chegar a um denominador comum aqui, um valor para que seja bom para todo mundo, né? 40 milhões de euros não dá. Não dá para um clube brasileiro ir lá e pagar 40 milhões de euros no Gerson, né? Nem vale, gente. Grande jogador mas 40 milhões de euros, gente, para um jogador de 28 anos hoje, que é um meio-campista, que não é nem tanto um armador, que não é extremamente decisivo, ele é um cara que faz o time jogar. Isso certamente mas ele não tem números. Tanto que no Zenit, CJ, ele só foi fazer o seu primeiro gol no Zenit na última partida da temporada russa. Ele fez o gol no último jogo que ele participou com a camisa do Zenit. Ele não foi titular em 1, 2, 3, 4 partidas. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos que ele fez pelo Zenit. Ele não tem nenhuma assistência. Então é um jogador que tá saindo cara até o momento para a equipe russa e há o desejo muito claro dele... Até por questões de Copa do Mundo, seleção brasileira, vitrine, essas coisas? Diz, né, que é o sonho dele, mas eu não sei também se quem pensa em Copa do Mundo vai pro Zenit faltando a um ano da Copa do Mundo também, sabe? Uma decisão equivocada do Gerson em futebol russo. Eu também achei. Na minha opinião, naquele momento, tava no topo do futebol brasileiro, tava no Flamengo. Mas tem grana, agora, né, meu irmão? É dinheiro, CJ. Aquilo que eu falei no primeiro bloco. Você vê a cifra, mas não vê mais ou menos em que condição você tá indo, você vai fazer esse tipo de acordo. Mas, ele voltando, CJ, ele tem tudo para ser a maior contratação, não só da história do Cruzeiro, mas também a maior contratação do futebol brasileiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.